Você sabe a diferença entre as funções média, med e mod? Assista este vídeo e descubra quais são. No vídeo anterior, você conheceu as funções elementares do Excel. Uma destas funções elementares é a função média, e é muito comum os profissionais confundirem a função média com a função med e também com a função mod. Veja a diferença entre elas, começando com a função média, que retorna o resultado da soma de um grupo de números, dividindo pela quantidade destes números. Por exemplo, nesta planilha encontramos uma coluna com 15 valores numéricos. Vamos calcular a média desses valores nesta célula. Acionamos a função média e em seguida selecionamos os 15 valores. Fechamos os parênteses e pressionamos Enter. Este resultado é a soma destes valores dividido por 15, que é a quantidade de números contidos nesta coluna. Já a função med retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número do centro de um conjunto de números. Usando a função med e selecionando este intervalo, ele retorna o valor 49. Mas note onde se encontra o valor 49 na coluna. Isto porque a função med analisa os valores em ordem crescente. Quando classificamos esta coluna, o valor 49 será posicionado na célula do meio, pois temos 7 valores para cima e 7 valores para baixo dele. Se houver uma quantidade par de números no intervalo selecionado, a função med calculará a média dos números do meio. Por exemplo, nesta outra planilha temos uma coluna com 16 números. Utilizando a função med, observe que ele retorna o valor 51,5. Se selecionarmos os dois números do meio, note que a média dos dois números é exatamente 51,5. A função mod identifica o resto de uma divisão, ou seja, em um cálculo de divisão que sobre um resto, a função mod identifica o valor deste resto. Na sintaxe desta função, são solicitados dois argumentos, num, que seria o dividendo, e o próprio divisor. Veja este exemplo. Na coluna valor 1, temos números que serão divididos pelos valores desta segunda coluna. Nesta célula, executaremos o cálculo. 20 dividido por 4. O resultado é 5. E através da função mod, verificaremos se esta divisão possui resto. Acionamos a função mod, clicamos no número 20, que representa o dividendo, colocamos ponto e vírgula e clicamos no número 4, que representa o divisor. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. E note que ele retorna o valor 0, indicando que esta divisão não possui resto. Neste segundo caso, vamos dividir 27 por 5. O resultado da divisão é 5,4. Utilizando a função mod, vamos verificar se esta divisão possui resto. Acionamos a função mod, clicamos no número 27, que representa o dividendo, colocamos ponto e vírgula e clicamos no número 5, que representa o divisor. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. E note que ele indica que esta divisão possui o resto 2. Quando você divide um valor por 0, ele retorna a mensagem de erro div 0, tanto no resultado da divisão, como no resultado da função mod. O resultado da função mod segue o sinal do divisor, ou seja, se o divisor for positivo, o resultado da função mod será positivo. Se o divisor for negativo, o resultado da função mod será negativo. No primeiro caso, o divisor e o dividendo são positivos. O resultado da divisão e o resultado da função mod são positivos. No segundo caso, o dividendo é negativo e o divisor é positivo. O resultado da divisão é negativo e o resultado da função mod é positivo. No terceiro caso, o dividendo é positivo e o divisor é negativo. O resultado da divisão é negativo e o resultado da função mod é negativo. No quarto caso, dividendo e divisor são negativos. O resultado da divisão é positivo e o resultado da função mod é negativo, pois a função mod segue o mesmo sinal do divisor, que é negativo. Neste vídeo, você conheceu a diferença entre as funções média, med e mod.